Fala pessoal, Terra do Futebol, o teu canal de futebol está de volta na área. Eu sou o Fernando Eifler e comigo aqui também temos Nando Terra. Fala galera, beleza? Que domingão, que Grenal, hein galera? Como o Nando Terra já adiantou, estamos aqui novamente juntos, desta vez para tratar do Grenal 429, vitória colorada, encerrando o jejum de 11 Grenais sem vencer, de quebra disparando na liderança, com a ajuda do empate do São Paulo, da derrota do Flamengo, derrota do Atlético Mineiro, derrota, lógico, do Grêmio e também derrota do Palmeiras. Ou seja, só o Inter venceu, para variar, né? Disparou na liderança e agora, quem segura o Colorado? Alguém segura o Colorado? Já podemos entregar a taça para o Inter? Esses e mais alguns debates aqui neste episódio, neste debate entre eu e meu amigo Nando Terra. Lembrando que o Inter venceu o Grenal 429 por 2-1, gols de Jean-Pierre para o Grêmio abrindo o placar, Abel Hernandes empatou, Edenilson virou os dois gols no finalzinho. Edenilson foi gol de pênalti, o último lance da partida praticamente, a bola saiu do meio de campo que encerrou a partida. Então, já queria começar de pronto perguntando para o meu amigo Nando Terra. Nando, o que tu achou do Grenal? Como tu viu o Grenal? Essa vitória colorada? Vamos começar por aí. O que tu viu nesse Grenal? Como foi o Grenal para ti? Então, Fernando, só antes da gente falar do Grenal, galerinha, se inscreve no canal aí, não se esquece, vamos falar agora já para não esquecer no final. Deixa teu comentário, diz para nós o que achou do Grenal. A gente vai debater aqui, então vai ter coisa para nos xingar, para concordar com a gente, aquela resenha de sempre. Então não esquece, pessoal, aqui embaixo, de graça, é rapidinho, não ocupa teu tempo, não toma nada da tua vida além de um clique, tá bom? Te inscreve aí, valeu e vamos pro Grenal então. Pessoal, o que eu achei desse Grenal? Primeiro, achei o jogo em si um baita jogo, um jogo muito bom de se assistir, um jogo movimentado, um jogo que foi legal porque o primeiro tempo aparentou que o Internacional dominou o primeiro tempo. O primeiro tempo foi do Internacional, ele teve controle das ações do jogo, conseguiu esgoelar a marcação alta lá no Grêmio, quase como fez contra o São Paulo. Não foi tão viril a marcação quanto foi contra o São Paulo, mas foi uma marcação alta, diminuindo os espaços do Grêmio. Chegou a correr um risco nos primeiros 5 ou 10 minutos até ele encontrar uma compactação para não deixar um corredor que ele tinha deixado em 2 tentativas de lançamento, acho que do Jean-Pierre para a corrida do PP. Estava aberta as costas do Rodinei ali para o PP correr. Em seguida o Abel corrigiu isso, o time compactou bem as linhas, o Grêmio não conseguiu nem no segundo tempo, quando o Grêmio foi melhor, não conseguiu entrar dentro da área do Internacional. A defesa do Internacional, ela bota 2 linhas, a primeira em cima da linha da grande área e uma linha 2 metros na frente quase, e fica muito difícil de entrar na defesa do Internacional. E no primeiro tempo o Internacional começou a assustar um pouco o Grêmio e o Grêmio foi perdendo o ímpeto. Apesar de nos primeiros 20, 25 minutos eu olhei e digo, cara, tá com jeito de que o Jean-Pierre vai acabar com o jogo. O Jean-Pierre começou o jogo muito bem pelo lado do Grêmio, estava se apresentando, estava sendo aquele Jean-Pierre, estava dando pintas de que seria aquele Jean-Pierre que a gente tá louco para ver de novo, que não vem jogando tão bem. Mas o resto do time do Grêmio meio que arrefeceu à medida que o Internacional foi aumentando o seu volume de jogo, criou a primeira situação de gol, criou a segunda situação de gol, tiveram 2 chances claras de gol para o Internacional. Uma delas, se o Grêmio tivesse qualquer outro zagueiro no mundo que não fosse Pedro Jeromel, teria sido o gol do Yuri Alberto. O Internacional teria aberto o placar no primeiro tempo ainda. O placar justo do primeiro tempo era 1-0 Internacional, ele foi bem melhor. Mas no segundo tempo, o Grêmio conseguiu se corrigir, conseguiu encontrar os seus espaços. Me pareceu que o Internacional perdeu perna, o Internacional conseguiu competir nos primeiros 10, 15 minutos do primeiro tempo e ali do segundo tempo, na volta do intervalo.
e ali nos 15 minutos em diante do segundo tempo, o Internacional cansou, recuou suas linhas, botou todo o time na frente da sua área, trancou a rua, não deu espaço para o Grêmio conseguir entrar na sua grande área, como eu falei antes, porém não teve mais a bola, ficou vendo. O Grêmio teve vários momentos do segundo tempo onde a bola estava numa lateral e ela vinha escalonando os passes até chegar na outra, não conseguia entrar, voltava, daqui a pouco, sabe, 2, 3 vezes de um lado para o outro. Foi um belo de um jogo, e aí teve os gols. O gol do Grêmio abre o placar já. Era o quê? 30 minutos, Fernando? 28, 30 minutos, gol do Grêmio, né? Mais ou menos por aí, um pouquinho antes, eu acho até. Eu acho que foi um pouco antes dos 30 minutos. Agora eu acabei não trazendo minhas anotações aqui. Mas, enfim, o Grêmio coloca o seu time para frente, bota Maicon. Eu quero deixar claro que não mesmo com o resultado, depois do resultado, eu não vou deixar de criticar que na hora eu não gostei de nenhuma das mexidas de nenhum dos dois técnicos do Grenal. Não me desagradaram. Acabou dando certo para os dois. Eu tenho que reconhecer isso, mas eu não gostei das trocas, não gostei dos nomes, principalmente as do Abel Braga no Internacional. Achei que o erro do Renato foi quando ele tira o Lucas Silva, que eu acho até que foi por uma questão física, né? Por uma preservação do Lucas Silva, que estava para estourar, já andava meio preservado. Mas ele expôs muito o time ali naquela mexida para mim. Mas, enfim, o Internacional no final do jogo consegue em 5 minutos virar o jogo, terminar com esse tabu que estava incomodando os jogadores do Internacional. Eu imagino no gol do Edenil, segundo gol, já nos acréscimos de pênalti, o quanto deve ter pesado a perna para bater aquele pênalti. Deve ter sido muito complicado, e achei muito correto que fosse o capitão do time a ter essa responsabilidade. Bateu muito bem. O primeiro gol do Internacional foi um gol mais na raça de quem estava precisando, e vamos, e conseguiram o gol. Teve qualidade, teve articulação, tudo, mas foi um jogo mais do ímpeto. E o pênalti que foi muito discutido, né? Inclusive é uma que eu sei que tu discorda de mim, né, Fernando? Para mim, discordo. Eu quero deixar claro o seguinte, pessoal. Eu sou um defensor da regra, do que diz a regra. Quando a gente escuta comentaristas de arbitragem, alô, Lucas Horne, meu amigo, que é árbitro da Federação Gaúcha, me liga e me esculacha se eu falar qualquer besteira. Eu acho que a regra diz que aquilo não é pênalti. Vamos deixar isso claro. A regra da mão é a única regra no futebol onde é avaliado a intenção ou não do jogador. O texto da regra diz isso. Portanto, intenção não houve no lance. O texto cru da regra não é pênalti. Eu não posso discutir com isso. Está escrito lá, não é pênalti, porque não houve intenção. Inclusive, se tu pegar a letra fria da regra e o jogador tiver assim, não é mão se ele não tiver intenção. Essa coisa de expandir o espaço, que a gente vê os comentaristas na TV falando, isso não existe na regra. A regra não fala isso. Ela fala sobre a intenção. A intenção não foi. Porém, por que eu acho que foi, mesmo sendo defensor da regra? Porque eu estou pegando o senso comum do que vem nas últimas 5, 6 temporadas sendo marcado comumente a nível mundo, inclusive Brasil. Essa bola, ela está indo em direção ao gol. No caso do lance do Grenal hoje, ela está indo em direção e vai cair no pé de um atacante livre de marcação na frente do goleiro. E ela não chega lá porque ela pega na mão, mesmo sem intenção. Como isso tem sido considerado pênalti, eu estou indo no senso comum e acho que sim, foi pênalti. Mas por isso, se forem me argumentar com a regra, eu não vou questionar ninguém. É isso aí. Cara, eu já não acho que foi pênalti. Eu vou começar por esse ponto. Eu já não acho que foi pênalti, porque o Kahneman não estava. Aí tem aquela interpretação, não estava com o braço tão aberto assim, e tem um desvio quase em cima dele. Então, tipo, não dá nem tempo dele querer ou não querer botar aquele braço. Então, por isso, pela curta distância daquele lance, eu acho que não foi pênalti. E só para discordar mais uma vez de ti, que você falou que no mundo inteiro marca assim, só a Inglaterra que é diferente. A Inglaterra, andei vendo 2 ou 3 lances lá de mão, que tu olha assim, pênalti, né?
e o juiz Não, a manda seguir, o Inglaterra o VAR cara manda tem que seguir. vir e cortar. A Inglaterra o Inglaterra cara tem que vir e os caras cortar. têm que vir dar um corte às ganhas, senão É nada é giba pênalti lá. neles, tem que ser giba neles lá para ser pênalti. Exatamente. Mas o lance ali do Kahneman, eu não achei, como eu falei, o braço não estava tão aberto assim, estava um tanto quanto próximo ao corpo, e teve aquele desvio, que eu não lembro quem que desviou, mas bem em cima dele. Sim. Então não teve um tempo de reação. Eu acho que não eu foi na hora, pênalti. tá? Eu tava assistindo o Grenal junto com meu pai. Alô, beijo, seu Fernando, te amo. Eu tava assistindo com ele e eu comentei na hora uma coisa que me chamou a atenção, porque eu não gosto de analisar replay. Não gosto. Eu acho que tu tem que ficar com a impressão que tu tá vendo ali ao vivo. Tá? E ao vivo o que me chamou a atenção foi o quê? A convicção do árbitro ao marcar. O árbitro estava perto do lance, estava com a visão completamente descoberta, clara para o lance, reto. Ele está numa linha reta do Kahneman, se tu traçar. Tem uma imagem de trás do gol que mostra a bola vindo, o Kahneman, e tu enxerga entre a bola e o Kahneman o árbitro. Então, ele foi muito convicto. E tu tem a impressão do campo ali com essa convicção, tu vai marcar e não vai ter VAR que te faça mudar de ideia. Então, eu também me atento muito a essa questão de que o juiz ele apitou Sim. na hora, convicto. E aí eu vou fazer uma crítica, que foi o que me pareceu a reclamação do Renato dos jogadores do Grêmio ao final do jogo, o fato de não ter ido ao monitor do VAR. O monitor do VAR ele não serve apenas, ou não deveria, pelo menos, servir apenas para lances onde há dúvida. Cara, tu tá apitando um Grenal, para muitos o maior clássico do mundo. Para o resto, é um dos maiores do mundo. Tá? Um deles é o líder do campeonato. É reta final de competição. Todo esse contexto que a gente está falando aqui, ele tem que ser pesado. E aí, tudo bem, tu tá convicto do pênalti porque tu tava com a visão descoberta, tu viu tudo direitinho, ótimo, beleza, parabéns para ti. Concorde ou não concorde, parabéns pela tua convicção. Mas, cara, vai no VAR para evitar a confusão que aconteceu no final do jogo. Porque se ele vai no VAR, acabou a discussão. Ele foi, ele conferiu, tu pode até não achar, mas tu viu que ele conferiu. O momento que não é conferido pelo juiz de campo no monitor, tu abre uma brecha para dar toda a confusão que deu no final do jogo, Fernando. Mas aí que tá, eu acho não, né? Para mim o árbitro não foi no VAR porque o VAR concordou que foi pênalti. Então não tinha por que ir. Os dois concordaram que foi pênalti. Então não tinha discussão, era pênalti. Tanto para o árbitro de campo quanto para o VAR. A consulta ao VAR só ocorre quando o VAR, olha, é duvidoso. Vai lá checar. Mas eles entraram em acordo, então não tinha por que ir. E eu acho que o juiz não pode ir como uma muleta, sabe, para confirmar. Só se o VAR Não, mas eu não acho que tem que ser muleta, pelo contrário, Fernando. Eu acho que o VAR ele pode protocolar. Eu sei que isso, a minha crítica, deixa eu só redirecionar minha crítica então, que ela não é para o árbitro do jogo, ela é para o protocolo do VAR, ao protocolo de uso e de intervenção do VAR no futebol. Ele tem que ser muito aperfeiçoado ainda. Ele é muito embrionário ainda, porque ele não resolve muitas situações de jogo que justificam a sua existência e ele não consegue resolver. Ele está servindo aqui no Brasil, sim, de muleta para árbitro e para bandeira. Bandeira está se escondendo atrás do VAR a todo momento. Mas, assim, só redirecionar a crítica é para o protocolo do VAR, não é para ser muleta. É para ser uma coisa justamente de corroborar a decisão do árbitro em situações de excepcionalidade, com o contexto do tamanho que tinha hoje, como eu acabei de descrever. Também acho. Reta final de competição, um dos maiores clássicos do mundo, em rede nacional, sabe? Tipo, só confirma, não precisa ficar 3 minutos lá tomando cafezinho na cabine do VAR, que nem fica muito tempo. E teve mais um ingrediente. Vai ali, para e volta, tu pode nem olhar, vai lá e dá um caô, mas pelo menos tu dá satisfação para o público, para o espectador e para as comissões técnicas de que, ó, eu vi, eu fui conferir e não mudei de ideia. Tá marcado e sem choro.
Isso. Não, concordo contigo. Mas isso também teve um outro tempero com esse lance, que ainda foi aquela reclamação do suposto pênalti em cima do Ferreira, né? Do Ferreira. Que ele teria sido empurrado pelas costas, que não teria sido jogo de corpo, empurrou pelas costas, teria sido pênalti, e que também não foi checado, simplesmente mandou seguir o jogo, e a equipe do Grêmio já estava de cara com isso, já tinha reclamado desse Sim. lance. Aí logo depois, pênalti para o Inter, e também não checa, é pênalti indiscutível. E aí o bolo estava formado. Mas enfim, lances passados, não teve o árbitro não ia mudar de opinião nos dois. Agora, um pouco do que eu achei sobre o Grenal, só para dar uma pincelada também. Concordo que foi um bom jogo. O placar, eu até diria que foi justo pela, digamos, uma porcentagem de quem dominou quem. Acho que o Inter dominou todo o primeiro tempo e parte do segundo tempo. Então, até pode ter sido justo o resultado. Embora acho que o empate talvez fosse um pouco mais justo talvez uma produção na hora que o time estava dominando. O Inter, pelo domínio que teve, eu acho que podia ter ameaçado mais o Grêmio. Mas o Inter jogou muito bem, soube jogar a partida. A gorizada do Inter, eu acho que está indo muito bem. O Abel está sabendo explorar muito bem a gorizada. Os jogadores, eles não estão sentindo a pressão. Yuri Alberto fez outra bela partida hoje, gostei de novo dele. Não. Desculpa, eu vou te interromper. A partida que fez, Tá. quer falar de menino hoje, é Bruno Prachedes. Não, eu ia dizer. Que Calma, esse rapaz Calma aí. jogou de bola hoje foi assustador. Concordo totalmente. Mas eu gostei do Yuri Alberto, que o Yuri Alberto, ele... Como é que eu vou dizer? Em vários grenais, o Inter teve figuras nulas em centroavante. Guerreiro sempre anulado, Galhardo sempre anulado, e o Yuri Alberto não foi anulado. Ele incomodou muito o sistema defensivo do Grêmio. Concordo. Quando o Jeromel estava em campo, quando o Jeromel saiu lesionado, ele continuou incomodando, ele continuou dando trabalho, ou chutando, ou criando jogadas, criando perigo. E é uma coisa que o Inter não vinha tendo em grenais, principalmente em grenais. O Inter não conseguia fazer centroavante incomodar a zaga, era sempre engolido pelo sistema defensivo gremista. E hoje o Yuri Alberto mostrou que é possível incomodar a defesa do Grêmio, mesmo com Kahneman e com Jeromel. Mas, concordo contigo, Praxedes hoje, criador de jogada, condutor de bola, finalizador, foi um combo completo hoje. Grande atuação. Ele tá se combinando de uma forma, se entrosando com a movimentação do Edenilson de uma forma extraordinária. Ele e o Edenilson, eles estão numa sintonia assim, quase que mágica, sabe? Porque a gente sabe que não houve tempo para estar treinando e azeitando esse tipo de movimentação, que ela requer muito treinamento, muito trabalho. E os dois, eles se entendem de uma maneira, e o mais interessante, eles conseguem se entender tanto a ponto de que não como é que eu vou dizer? Eles interagem com o Patrick, mas eles têm uma sintonia maior entre os dois, Edenilson e Praxedes, e eles tomam cuidado, para mim eu tenho essa impressão que eles tomam cuidado para não invadir muito aquele corredor do Patrick, sabe? Sim. Parece aquela tapelada que os amigos, o Negão tá gastando lá, deixa ele lá, vamos jogar para cá, sabe? Me parece que tá tudo tão certinho no Inter. É por isso que eu favoritei o Inter ao campeonato antes de todo mundo, uma semana, duas antes de todo mundo. Foi muito antes de São Paulo. E eu falei no final de semana passado, e agora vou corroborar para todo mundo aí que está nos assistindo, que Internacional pode sim, respondendo ao Fernando, entregar a taça. Pode empacotar e mandar para o Beira-Rio, porque sem bairrismo nenhum, é mais uma prova da consistência do Internacional, do poder de reação que o Internacional teve em 5 minutos, aos 40 minutos ele empata o jogo. Qualquer time no mundo já se dava por satisfeito, estava com o jogo perdido, empatei, beleza, ia sair com gosto de vitória. E o Internacional vai e consegue virar o jogo, e numa rodada onde essa vitória ela tem um tamanho que nem a gente aqui que está analisando, Fernando, eu ainda não consegui ter o tamanho dessa vitória, porque ela rasga um tabu, ela amplia a vantagem do líder para o segundo colocado e o bloco que vem atrás,
ela volta a ter uma hegemonia, ela corrobora e amplia uma sequência de vitórias, de bons resultados, com boas atuações, ou seja, ela foi uma vitória muito maiúscula, ela foi vitória com cara de um time campeão. Tu Concordo via totalmente. hoje nessa sequência recente do Inter, tu vê um time que eu comecei falando, é um time competitivo, é um time consistente. Hoje eu vejo que é um time com cara de campeão. E é um time que tem vontade. É um time que tem vontade Exatamente. E gana de jogar bola. Tu falou perfeitamente no pré-jogo desse Grenal, né, Fernando? É um time que enxerga um prato de comida. Ele olha para a bola e vê um prato de comida. Exatamente. Isso faz, e nesse ano tão atípico, tão diferente, eu acho que isso é o que fez toda a diferença. A competitividade. Concordo totalmente. O detalhe, foi um campeonato, está sendo um campeonato muito parelho, muito apertado. Nós estamos nas últimas 7 rodadas e é muito possível que a gente tenha alguém entrando nesse G6 que não esteve o campeonato inteiro e brigue numas últimas 2, 3 rodadas. Um desses 6 aí que estão ponteando o campeonato despencar e não vai para a Libertadores. Um não vai, eu já vou apostar aqui, sabe? De tão perto que tá, o cara tá na zona de rebaixamento, ele ganha 3 jogos seguidos e se impulsiona para encostar no G6. Eu acho que vai para a Libertadores porque vai abrir G7, talvez até G8 abra, né? Então deve acabar indo igual. É verdade. É verdade. Mas eu queria adiantar mais uma coisa que nós aqui, do Terra do Futebol, também adiantamos aqui, ó, há muito tempo, o gol de empate do Inter. A liberdade que teve... Quem cruzou aquela bola? Foi o Cuesta que cruzou aquela bola, né? O Cuesta. A liberdade que o Cuesta teve para cruzar. A gente sempre comenta aqui. E a do Abel dentro da área, né? Exatamente. Não, também, mas eu digo pro cruzamento. A liberdade de marcação, o Grêmio não marca, o Grêmio deixa os jogadores livres para criar, trocar bola. Pô, o Cuesta conseguiu dominar a bola, olhar, enquadrar, bater, e não chegou a ninguém. Tinha um oceano na frente dele de liberdade. E não importa quem é um zagueiro ou quem seja, tem que marcar. É 45 de segundo tempo de um Grenal. É verdade. É inadmissível para um time que, segundo as entrevistas, almeja alguma coisa ainda, dar uma liberdade dessas. Tipo, é como se o jogo já tá ganho, sabe? Já tá acabando, não vai dar nada. E aí teve a falha do cruzamento e a falha dentro da área com a liberdade do Abel Hernandes para empatar o jogo, né? Perfeito. E eu acho a falha do Abel mais grave, tá, Fernando? Não, eu também acho. O Abel Hernandes, ele cabeceia dentro, na risca da pequena área, na frente do goleiro, completamente sozinho. E não era um lance de movimentação, de deslocamento em velocidade para ele conseguir se antecipar na marcação, não. Foi uma bola que, ela, se não me engano, foi uma falta que foi escorada para o lado e o Cuesta cruzou, né? Sim. Ou seja, havia um posicionamento defensivo de bola parada dentro da área. Não podia ter falhado. Era a mesma coisa que um cruzamento de escanteio. Tu não pode deixar num escanteio o centroavante ainda. Não é que veio o cara lá que não é bom cabeça, não. Era o centroavante, era o 9 do time naquele momento. E aí cabeceado dentro da pequena área. Sim, e aí vem aquela discussão. Não seria a posição dele, mas com Jeromel em campo, teria saído aquele gol? Não existe ser no futebol, mas... Não, mas eu gosto de tirar o C e tratá-lo como certeza. O que tu acha? Com o Jeromel em campo, aquele gol teria saído? Eu tenho convicção de que se o Jeromel não tivesse saído, o jogo teria sido 1-0 Grêmio. E não só por aquele lance. O lance no primeiro tempo do Yuri Alberto, que eu me referi já, sim, é um lance onde... Cuidado com o que eu vou falar aqui agora, não vou comparar jogador, não vou... Mas naquele tipo de situação específica que requer leitura, execução das medidas de precaução ali na jogada e antecipação, eu não sei se existe algum outro zagueiro no mundo que faça tão bem quanto o Jeromel faz. Porque o gol que ele salvou do Yuri Alberto no primeiro tempo, o Yuri Alberto dá um drible de corpo espetacular também, de outro mundo. E finaliza rápido. Ele mata a bola jogando o ombro aqui e girando para girar e bater de esquerda.
E o Jeromel vem e ele vira de volta, mas ele faz isso no tapinha, sabe? Ele não para a bola chega, ele dá um tapinha lá, vira para cá e volta. Quando ele faz isso, cara, qualquer zagueiro, monstro, pega zagueiro top mundial. O Van Dijk do Liverpool tinha ficado esparramado no chão. E o Jeromel, ele me assusta nesses momentos. Com 35 porque anos, ele tava com a espinha torta e ele gira e chega na frente da bola antes do Yuri Alberto. É algo impressionante. O Jeromel é um zagueiro impressionante. Exatamente, cara. É a habilidade dele, a leitura de jogo e a agilidade dele para um zagueiro de 35 anos é impressionante, cara. É impressionante. Não, e parece que faz caminhando, né? Parece que faz caminhando. Fora a segurança que ele passa para os companheiros, né? É o capitão do time, é o melhor zagueiro. É um dos melhores zagueiros. Se não for o melhor zagueiro do Brasil há muito tempo. Ele estava se desenhando para ser o melhor em campo hoje. Eu também acho um pecado a lesão dele. Ele ainda não tinha aparecido porque o Inter não tinha tido ainda uma grande volúpia até aquele momento do jogo. Sim. Mas tinham tido duas intervenções chave dele. Teve essa e teve uma outra pela ponta esquerda, acho que contra o Patrick. Apesar de que também ele fez parte de um dos lances mais lindos da partida, que ele foi entortado pelo Patrick. Patrick também, é verdade. O que jogou de bola o Patrick, o que também vem jogando. Patrick, desculpa, tá? Me perdoa. Eu te pedi fora do time, eu toquei o pau em ti lá. Me desculpa. Tu é monstro, Pantera monstro. É impressionante o que o cara tá jogando de bola. Aquele chapéu que ele deu na linha de fundo, que ele não tinha espaço para a bola fazer o arco do chapéu, né? Ele dá um tapa para cima, o jogador entra correndo, ele domina, e depois o Jeromel chega na cobertura e ele gira no meio dos dois. Um grande lance, espetacular. Incrível, incrível. Mas, enfim, Nando, tem mais algo para acrescentar sobre este grande Grenal, este grande clássico, que foi um bom jogo de futebol, além de tudo, né? Sim, eu queria só dar um exemplo de uma coisa que a gente falou aqui, passou, dessa história da vontade, da diferença de vontade de um time para o outro. Eu queria só exemplificar com um lance antes da gente seguir. Tem dois lances no primeiro tempo que, para mim, são os dois lances que esfriam o Jean-Pierre do jogo. São duas puxadas de contra-ataque do Grêmio no primeiro tempo, que eram as tentativas. Quando o Jean-Pierre estava muito participativo no jogo, ele começa se apresentando, marcando bem sem a bola, fechando espaço, acertando passes, procurando os companheiros. Estava dando toda a pinta de que ele ia acabar com o jogo. E aí, que tu falou agora há pouco, como o Grêmio está dando espaço, como o Grêmio está marcando frouxo, mas está me apavorando mais. Tu sabe muito bem nas nossas conversas, Fernando, o quanto eu elogio as leituras e a maturidade para ler as situações diferentes dentro de um mesmo jogo que o Grêmio da era Renato Portaluppi tem. Sim. Parece que o Grêmio perdeu isso. E acho que por ter perdido isso, que está marcando tão mal quanto tu está falando. Porque no primeiro tempo tem duas faltas do Bruno Prachedes no Jean-Pierre. O Jean-Pierre tinha recém achado dois bons passes em contra-ataques e levado algum perigo. E o Prachedes fez aquela falta tática, aquela falta madura. Ele estava correndo atrás do Jean-Pierre, o Jean-Pierre cruzou da linha do meio-campo, ele foi e fez a falta e derrubou o Jean-Pierre. Isso é ser um time competitivo também. A falta, ela não pode ser violenta, ela não pode ser desleal, mas ela é uma ferramenta de jogo. Exatamente, e os bons times usam isso como ninguém. Eu sempre digo uma coisa, para mim, ela é lei no futebol, até que se me provem o contrário. Eu nunca soube de nenhum time que foi campeão de qualquer competição que seja, e no mesmo campeonato ele foi campeão e ganhou o fair play. Eu nunca ouvi falar. Alguém me diga. Porque times campeões, times competitivos, eles jogam com a falta, eles sabem usar todas as ferramentas que o jogo dispõe. E tem que ser assim. E tem que saber aonde fazer a falta, como fazer a falta. Falta é ferramenta de jogo.
Agressão é deslealdade, isso é outra coisa. E isso, Concordo. quem acompanha o canal sabe que eu bato muito forte em deslealdade. Já bati em jogador do Grêmio, já Sim. bati em jogador do Inter, e não perdoo mesmo. Deslealdade e agressão eu não perdoo, porque isso é um esporte. Agora, a falta, ela é sim um regulamento, ela é sim uma ferramenta de jogo, e que, se bem usada, ela faz a diferença também. Aqui a gente tem muita tendência no Brasil de enxergar a falta, só a cobrança da falta, né? Sim. A bola parada defensiva. Não, mas o fazer a falta também é importante em alguns momentos. Concordo, exatamente. Só isso. Mas... E acrescentar, Fernando, desculpe, e só para acrescentar, respondendo ali, que tu perguntou se eu tinha algo a acrescentar, eu já acrescentei, né, que é dizer que pode entregar a taça para o Internacional. Acho que o Internacional encaminhou seu título hoje, não só pela vitória maiúscula no Clássico, com todo o contexto que a gente já mostrou, mas principalmente porque abriu mais vantagem ainda. O Internacional agora pode perder um jogo até o final da competição que não será alcançado. Ele tem um jogo de crédito. Só que da tendência que vai, eu não estou vendo. Eu apostava no empate hoje, porque o Internacional já... Sabe aquela lei que quanto mais resultados tu tem de um só, mais perto tá do outro, né? Quanto mais tu perde, mais tá perto de ganhar, e vice-versa. O Internacional, por essa lei, tá para perder. Eu não sei quando. Só que ele não perde. E nem empata, ele tá ganhando. Vai perdendo o gauchão. Bom, daí serve. Sim. Mas, meu caro amigo Nando Terra, já para encaminhar o encerramento, eu tenho só mais um questionamento. Vamos lá. Falamos bastante de Inter aqui. Na minha visão também, pode entregar as taças. Muito, muito dificilmente vai ser alcançado por alguém. E eu vou dizer até, não é só pelo que o Inter está apresentando, é pelo que os outros não estão apresentando. Exatamente. Todo mundo tropeça enquanto o Inter só ganha. Mas, para fazer o encerramento, nosso último questionamento, para o Grêmio, o que significa essa derrota? Tu acha que interfere? Nós já tínhamos dito que o Grêmio não tinha mais chance de título, agora realmente fica pelo G4, que também já fica um pouco prejudicada. Mas tu acha que uma derrota nessas no Grenal, encaminhando o título do rival, pode impactar na final da Copa do Brasil, de alguma forma? Acho que pelo espaço de tempo que ainda tem, não, Fernando. Acho que, pelo contrário, tá? Eu justamente estava esperando terminar para já formulando aqui a minha opinião, que é justamente o seguinte: acho que vai fazer muito bem para o Grêmio essa derrota. Porque essa derrota fará com que novamente haja cobrança no Renato. E esta mesma temporada, em 2 momentos da temporada recentes, o Grêmio foi muito mal, e quando houve cobrança, em 4 anos foi as primeiras vezes que houve cobrança geral de torcida, de todo o contexto externo em cima do Renato, o Renato respondeu e o time respondeu também. Então, acho benéfico que isso vai trazer cobrança para dentro do Grêmio, que o Renato vai ser cobrado, que o Renato vai ter, porque o Renato estava começando de novo com as suas entrevistas, fazer papagaiada, ficar dando letrinha. E quando o Grêmio esteve bem agora, muito recentemente, tu olhava as entrevistas coletivas do Renato, era maravilhoso, porque ele estava falando do jogo. Sim. Ele estava... E eu fiz lá no início do canal os 2 vídeos Momento de Grêmio, como chegou até aqui, parte 1, parte 2, lá nas apresentações do canal, ainda no YouTube. Eu falei muito sobre isso, que o Renato, quando ele está com a cabeça baixa trabalhando, ele possivelmente é o melhor técnico que tem hoje, do mesmo nível do Galhardo na América do Sul. São os 2 grandes trabalhos. Né? Sim, isso eu concordo. Agora, no geral, sim. Ele só não é do mesmo nível do Galhardo porque ele quer ser técnico de vez em quando. Concordo totalmente. E eu queria acrescentar Se ele uma resolver coisa. ser técnico 100% da sua vida, ele vai muito longe. Ele chega na seleção que ele tanto quer. Também acho, mas acho difícil ele querer realmente não vai ter querer, esse foco todo. Mas uma coisa que eu queria acrescentar também para nós encerrarmos aqui é que essa derrota no Grenal, lógico que perder o Grenal nunca é bom para quem perde, mas 2020
todas as vitórias ou não derrotas em Grenais por parte do Grêmio mascararam maus momentos do Grêmio. O Grêmio vinha mal, pá, bateu no Inter, tá tudo certo. Dessa vez o Grêmio vinha num mau momento e perdeu o Grenal pro Inter, que já vinha num bom momento. Então, não tem máscara dessa vez. É a realidade nua e crua. Verdade. E é verdade. uma afirmação que eu talvez vou fazer aqui, não sei se posso estar me precipitando. A gangorra está virando ou já virou? Cara, que curioso tu dizer isso, porque eu tava ontem, de tarde, no meio do dia, do nada me veio isso na cabeça. Eu digo, cara, será que tá? Porque Eu acho não que tá é só tu virando. olhar o momento agora. Tu pega desde o ano passado, ou talvez até antes, e tu vê um sinal aqui. Tá Claro que tu desenhando, não né? vê ela lá, Tá mas tu vê desenhando. assim, ó, a primeira pincelada aqui, Aqui, ó. aí outra aqui, exatamente. E aí eles veem, exatamente, era assim, e aí eles estão ficando perto. Eles estão ficando. Sim. Primeiro se acreditava muito isso, a melhora do Internacional à medida que ia se afastando do trauma da Série B, né? O Internacional veio encurtando esta distância. Mas agora, recentemente, o Internacional continua encurtando, mas o Grêmio começou também a vir ao mesmo nível. Sim. A um nível mais mortal, né? Sim. Porque era um super time. Até 2 anos atrás era um super time. Mas respondendo, virou ou está virando? Ou ainda ou equilibrou? Eu acho que está em processo. A gangorra sempre está em processo para algum lado, né? Exatamente, mas ela nunca está igual. Eu acho que ela está virando. Eu acho que ela estará virando o Internacional campeão. Mesmo que o Grêmio ganhe a Copa do Brasil também? Mesmo que o Grêmio ganhe. Eu não vou nem discutir, não vou puxar. Eu tenho as minhas opiniões. Fernando, tu me conhece, uma galera que está aí assistindo também me conhece. Sabe que eu falo e eu sustento as coisas que eu falo, mesmo que eu dê com a cara na parede. E uma coisa que eu vou dizer, a torcida gremista pode chiar comigo, não tem problema. Eu não comparo. Para mim, o título da Copa do Brasil ele só passa a ter um peso realmente forte depois que ela foi inflada monetariamente, depois que ela passa a ter um prêmio de 52 milhões. Agora, o peso, e isso é outra grande ilusão que se tem no Brasil, de que se ganha mais dinheiro com a Copa do Brasil. Porque a Copa do Brasil ela tem uma premiação de 62 milhões para o seu campeão, se não me engano, 60 ou 62 milhões para o seu campeão. Não, para o campeão. Sim. E o Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, são 36 ou 38 milhões que o campeão vai arrecadar ao final também. Ou seja, já não é uma diferença, claro, muito considerável, mas não é uma coisa assim, é outro mundo. Só que ninguém para pensar a quantidade de dinheiro que o campeão brasileiro faz por ser o campeão brasileiro na temporada seguinte, nos seus novos contratos, e isso não acontece com os campeões da Copa do Brasil. A Copa do Brasil era um título isolado ali, sabe? Ganhou legal, show de bola e bababá, mas virou o ano e ninguém mais lembra. Claro, e eu concordo com isso, porque, tipo, na verdade, para mim, contra fatos não há argumentos. Para mim, não tem nem discussão. É o Brasileirão e a Copa do Brasil, elas não estão no mesmo patamar. Não tem discussão. E que tu falou a Copa do Brasil ganhou uma importância porque ela é uma importância monetária. Isso é claro, o campeão ganha muito mais que o campeão brasileiro ganha. Só que como é que eu vou dizer a palavra? O escaloneamento de grana para quem chega nas oitavas, quartas, é muito grande. Então, tipo, quem vai chegar nas fases agudas da Copa do Brasil são poucos times. E a diferença do campeão, vice, terceiro do Brasileirão é muito menor do que a Copa do Brasil para quem fica em primeiro e quem fica em oitavo. Sim. Então, às vezes os times dão uma importância tão grande para um mata-mata, só que se tu cai fora cedo, tu vai perder muito dinheiro que tu não chegou nas fases mais agudas. E até no caso do Grêmio, Fernando, corrijam-me se eu estiver errado, mas eu acho que não estou, porque os times da Libertadores e campeão da Série B, os times que entram no pote das oitavas de final só, eles não pegam essa premiação toda cheia, né?
Não pega a premiação toda cheia. Não pega, eles não vão fazer 60 milhões. 60 milhões tu tem que entrar lá na primeira Sim, lá na rodada primeira. da Copa do É da Brasil e primeira ser campeão. até o título. Ou Eles seja, perdem um ou, pouco aí. ou seja, acho que ninguém nunca ganhou a premiação cheia, né? Acho que sempre ganham E acho que alguém nem da vai Libertadores. ganhar enquanto estiver assim. Né? Vamos e convenhamos que tu pega os times mais fortes do país e bota eles só no filé mignon, é uma puta de uma sacanagem, né, cara? Concordo totalmente. É muito isso. Mas É enfim, muita Nando, sacanagem. também acho. Mas enfim, meu amigo Nando, acho que podemos encerrar por aqui neste grande debate sobre o Grenal 429, vitória colorada, que, como disse o amigo Nando Terra, eu concordo, então podemos dizer que é a palavra do Terra do futebol. Pode entregar a taça, o Inter é o virtual campeão, é praticamente campeão brasileiro. Campeão não, né? Tetracampeão brasileiro. Então, acho que com isso encerramos, né? Queria agradecer a participação do meu amigo Nando Terra aqui. Valeu, Nando. Valeu, muito obrigado. Obrigado a vocês aí que estão assistindo. A gente está curtindo pra caramba esse novo formato aí. Estamos, né, fazendo a galera de cobaia aí um pouco para a gente Exatamente. lapidar um pouco. Mas, galera, a gente está curtindo pra caramba. Esperamos que vocês também estejam curtindo pra caramba. Deem like nesse vídeo. Comentem este vídeo. A gente precisa da participação de vocês, por favor. Tá? Vocês nos comentários ainda estão nos devendo. Tá muito pouco. Comenta mais Exatamente, aí. pessoal. Tá? Exatamente. Diz se tu gostou do formato, se não gostou. Outra coisa, vocês vão ver aí no vídeo que a tela não tá cheia com nós dois. Tem o símbolo do Terra do Futebol. Isso tem um porquê, tá, galera? Não é só para mostrar o símbolo aqui. É também, né? Porque o símbolo é bonito. Mas é porque isso é indicativo. A gente já queria ver como ia ficar o layout e tal, não sei o quê, quando nesta telinha aqui de baixo tiver um convidado, né? Que se vocês Olha nos só. ajudarem, vocês podem inclusive nos ajudar a escolher os convidados. Ou seja, a gente está aberto aqui para fazer o canal para vocês, com vocês. A gente quer fazer com vocês. Então, assim, ó, vamos botar mais um metido aí embaixo aí? Vamos botar? Conto com a participação de vocês, tá bom, galera? Valeu, grande Grenal, Internacional Virtual campeão. E eu só quero deixar uma coisa clara, já que eu dei uma criticada no Grêmio aí, mas quero deixar uma coisa para as torcidas de Inter e de Grêmio. Primeiro, foi um Grenal lindo e de paz. Foi lindo, maravilhoso. Exatamente. Mas a segunda coisa, nós estamos no primeiro, essa é a primeira meia temporada, a gente estreou o canal no meio da temporada, finalzinho do primeiro turno, a gente estreou o canal. Ou seja, o canal é feito por dois gaúchos falando de dupla Grenal hoje. A partir da próxima temporada, bom, depois a gente vai contar, mas vai ter muito mais torcida com a gente aí. Só para avisar. Mas, por enquanto que a gente está aqui mais focado em dupla Grenal, quero dizer uma coisa para vocês. Eu quero ver, tá? Em março, esse canal, no mínimo com 500 mil de inscritos. Se no primeiro ano desse canal, Internacional voltar a vencer um campeonato brasileiro na mesma semana que o Grêmio vai ser campeão da Copa do Brasil. Aí eu acho que nosso canal é pé quente, né? Aí é pé quente mais, aí merecemos, torcida do Inter, torcida do Grêmio, em peso, compartilhem essa porra desse vídeo agora para todo mundo ver o que eu tô falando aqui. Porque nenhum canal começou aqui falando de dupla Grenal esse ano e começou com os dois times ganhando o título nacional no mesmo ano. Isso nunca aconteceu. Isso é por causa do Terra do Futebol. Me desculpa, fui. O Terra é muito pé quente. Então, pessoal, assim como o Nando falou, teremos novidades em breve. Nos ajudem aí, comentem. Ajudem a escolher, quem sabe, algum convidado em breve. Nos sigam também nas redes sociais, no Instagram lá. Vão no Instagram e nos sigam, Terra do Futebol Oficial. Pessoal, muito obrigado por nos seguirem até aqui. Um abraço, valeu! Valeu, galera. Um abraço. Pessoal, esse vídeo teve apoio de Use La Pegada, Espaço Rache e Ateliê Chama. Para encontrá-los, vão lá no Instagram e sigam @uselapegada, @espaço rache e @ateliê_chama. Valeu, pessoal, um abraço!